Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é o ajuste fiscal. A situação fiscal brasileira é o tema do relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente. É uma agência do Senado Federal. Os dados são muito reveladores sobre o que afinal aconteceu nos últimos 2 anos e, de modo geral, ao longo desse processo que culminou na crise e que, em primeiro lugar, mostra que no cenário de base a atividade econômica brasileira só vai recuperar, só vai chegar no nível anterior à crise no final de 2020. É o próprio Senado Federal alertando, portanto, para otimismos exagerados com relação ao que pode ser o milagrinho do começo do governo Bolsonaro. Nós temos ainda 2 anos de recuperação lenta, segundo a Instituição Fiscal Independente. O fato é que, embora o PIB, o Produto Interno Bruto, venha crescendo ao longo dos últimos 7 trimestres, ou seja, a partir de março de 2017, está muito longe ainda de levar a economia de volta para o nível observado antes da crise. E aí o grande vilão é o setor da construção civil. A estagnação da construção civil coloca esse setor num patamar ainda 30,6% abaixo do nível anterior à crise. E isso, claro, segura a recuperação da indústria e dos investimentos. Outro dado importante é que o déficit primário do governo central em 2018 se manteve em 159 bilhões, igual à meta do ano. Portanto, quem acreditava que haveria um ajuste muito forte, com teto de gastos e uma super recuperação econômica, vê que não é bem assim. Sem uma recuperação econômica, não há recuperação do aspecto fiscal, da arrecadação. Não há arrecadação sem crescimento, parece óbvio. E muitas vezes algumas despesas sobem justamente na recessão. Qual seria outro ponto importante? Outro ponto importante que é sublinhado aqui no relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente é o que diz respeito aos níveis de gastos sociais e de carga tributária, que no Brasil são, para os gastos sociais, 20,7% do PIB e a carga tributária 32,3% do PIB. Pois bem, a Instituição Fiscal Independente do Senado chama atenção, primeiro, que no caso do Brasil, esses gastos sociais, eles não estão muito longe, estão aliás um pouco abaixo da média dos países da OCDE. E outra coisa que é importante, que é sublinhado nesse relatório, é que gasto social e carga tributária estão muito relacionados. Tem muita gente que acha que é importante reduzir a carga tributária, que seria excessiva no Brasil. Bom, então, 2 pontos. Primeiro, ela não é muito maior que a média dos países da OCDE. E segundo, há em vários países realmente uma correlação muito grande entre a carga tributária e o gasto social. O fato é que em todos os países onde a carga tributária é mais elevada, há também uma importância muito grande do gasto social. A pergunta é: vamos reduzir a carga tributária para reduzir a proteção social no Brasil? Essa é uma opção que parece bastante perigosa e muito duvidosa a implementação desse tipo de opção. O Brasil já enfrenta situação social bastante complicada, com aumento da criminalidade, com carências enormes em áreas como saúde, educação e, evidentemente, não me parece plausível que qualquer governo vá reduzir a carga tributária para fazer um ajuste em cima da própria sociedade. Semana que vem voltamos com mais comentários e análise das tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.